Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao vídeo de número 2 da Semana do Alemão e Fritz. Se você não assistiu ao vídeo 1, peço que você volte ao primeiro vídeo e assista, pois lá eu falo um pouquinho mais sobre quem eu sou e sobre como funciona a metodologia que criei para ensinar o alemão, um trabalho para o qual eu me dediquei mais de 800 horas. Parei de traduzir e dediquei esse tempo desenvolvendo esta metodologia capaz de ensinar qualquer pessoa a aprender o alemão. Meu primeiro objetivo aqui é quebrar o mito de que o alemão é um idioma muito difícil e impossível de se aprender. Eu vou provar a você que qualquer pessoa pode falar o alemão, inclusive você. Se eu conseguir aprender, você também vai conseguir aprender. Até porque eu não vim de nenhum outro planeta. Nós somos do planeta Terra, somos pessoas iguais. Então, não há motivos para você ter tanto medo assim com relação ao idioma alemão. Como eu havia dito no vídeo número 1, nosso cérebro está programado para rejeitar tudo aquilo que é diferente, e isso se aplica aos idiomas. Nós estamos acostumados a ler palavras somente em português, construídas como as palavras são construídas no português. Então, quando vemos um idioma novo, seja o alemão, inglês, italiano, russo, japonês, com um vocabulário diferente, com palavras sendo construídas de forma diferente, utilizando mais vogais ou outros símbolos, nosso cérebro tende a rejeitar esse conhecimento, tende a assustar você. Isso cria um sentimento de medo e você logo sai correndo, você desiste, pois aquilo é muito estranho. E em seguida você passa a acreditar que nunca irá ser capaz de aprender aquele idioma, justamente porque seu cérebro criou uma rejeição, um sentimento de estranheza. Você estranhou aquilo e passou a ter medo daquilo. E é justamente isso que eu vou desmistificar aqui. Uma coisa eu posso garantir a você, aprender alemão não é tão difícil quanto parece, pois temos algumas receitas, coisas que podemos aplicar para estudar cada palavra nova. Uma delas eu apresentei na aula passada, quando dei a minha dica mais valiosa para aprender o alemão. Por isso eu digo a você, se você não assistiu ao primeiro vídeo, peço que assista ao primeiro para então ver este vídeo aqui. E na aula passada eu havia prometido ensinar mais de 100 palavras novas para todos vocês, e isso será feito. Tá bom? Irei ensinar mais de 30 verbos e palavras derivadas desses verbos. Verbos que você não irá se esquecer mais. Verbos em alemão que você pode utilizar e que qualquer alemão irá entender facilmente. Eu vou ensinar a você também uma técnica onde você pode desmontar algumas palavras em alemão e montar palavras novas a partir da mesma palavra. E isso se aplica a inúmeras palavras. Você pode formar milhares de palavras com apenas algumas palavras estudadas. E existem palavras muito fáceis no alemão que você pode usar no seu dia a dia e que talvez você não saiba. E é isso que eu vou ensinar aqui. Pois, como eu digo, o conhecimento num idioma é como um átomo. Se você já estudou química, sabe que um átomo tem uma massa central. Essa massa central nunca se desintegra, exceto em alguns casos, é claro, quando há a divisão atômica. O que fica em volta são os elétrons. Os elétrons são aquelas palavras mais difíceis, que podem ser esquecidas, mas a massa central do seu conhecimento ficará lá. São palavras que você não irá esquecer-se jamais. É lógico, se você estudar 100 palavras novas, é possível que você esqueça 20 palavras, 30 ou 40, mas você reterá 50 ou 60 palavras. Estas 50 ou 60 palavras serão agregadas ao seu núcleo de conhecimento. Você não irá esquecer-se mais delas. É assim que funciona o aprendizado de um idioma. E o que eu vou ensinar aqui hoje será o começo da sua base, do seu núcleo de conhecimento do alemão. Serão as suas primeiras 100 palavras, ou mais, que você irá aprender no alemão e não irá se esquecer, pois toda vez que você lembrar destas palavras ou ler estas palavras, você lembrará desta aula e de tudo aquilo que eu estou falando. E eu garanto, você não irá esquecer-se destas palavras, pois a forma como eu colocarei elas aqui na lousa, na minha lousa digital, será inesquecível, é totalmente diferente, é um método que ninguém nunca te mostrou. Então, antes de seguirmos para as nossas palavras novas, peço que você sente-se confortavelmente. Se você estiver prestando atenção em alguma outra coisa, cancele isso e concentre-se somente nesta aula. Se preferir, pode pegar uma caneta e um papel para fazer algumas anotações. Mas eu colocarei tudo aqui na tela na minha lousa animada, que faz parte da minha metodologia. Vamos então aos seus primeiros 30 verbos no alemão, dos quais você não irá se esquecer mais. Vamos lá! Primeiramente temos a palavra aktivieren. Aktivieren.
Este verbo significa ativar, então vamos deixar ele agora pequenininho aqui na lousa. E eu farei isso com os próximos verbos. Apresentarei cada um deles com a pronúncia e colocarei eles no canto. Irei encolher o tamanho deles. Vamos para o próximo verbo. Argumentieren. 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 Este verbo significa argumentar. O primeiro verbo nem precisei falar o que significa, pois o significado é óbvio. Então você já sabe dois verbos novos em alemão. Aktivieren e argumentieren. Vamos para o terceiro verbo. Charakterisieren. Significa caracterizar. Discutieren. Discutieren. Discutir. Duplizieren. Duplizieren. Que significa duplicar. Note que a pronúncia da letra Z no alemão, na maioria dos casos, tem som de TS no português. Então temos duplizieren, duplicar. O próximo verbo, editieren. Editieren, editar. Não custa lembrar que as letras I e E no alemão, quando juntas, têm som de I um pouquinho esticado. Editieren, editar. Funktionieren, funcionar. O verbo globalisieren, que significa globalizar. O verbo homologieren, que significa homologar. Note que todos esses verbos são muito semelhantes a verbos no português. Verbos que você conhece, portanto, você não irá esquecer-se jamais desses verbos. Talvez você pode até esquecer-se de um deles, mas quando ler em algum texto, irá se lembrar rapidamente. O próximo verbo é o verbo honorieren, illuminieren, iluminar. O verbo ignorieren, que significa ignorar. O verbo imitieren, que significa imitar. O verbo identifizieren, que significa identificar. Vamos pronunciar novamente este verbo para você ver como pronunciamos a letra Z no alemão. Vamos lá. Identifizieren. Identifizieren. Identificar. O verbo legitimieren. Legitimar. O verbo liquidieren. Liquidar. O verbo motivieren, que significa motivar. O verbo präsentieren, que significa apresentar. Präsentieren, apresentar. O verbo publizieren, que significa publicar. O verbo qualifizieren, que significa qualificar. Reduzieren, que significa reduzir. O verbo studieren, que significa estudar. Note aqui neste verbo que a letra S não é pronunciada como S, e sim como SH. Studieren, não estudieren. Dizemos estudieren. O verbo transportieren, que significa transportar. O verbo controllieren, que significa controlar, e o verbo configurieren, que significa configurar. Veja quantas palavras você já aprendeu no alemão. Palavras que aparecem muito em textos, na internet, em áudio, em vídeos, em inúmeros lugares. Essas palavras são muito utilizadas pelos alemães. E você não sabia delas. Você viu como o alemão não é este bicho de 7 cabeças? Pois bem, agora é que vem a parte legal. Podemos desmontar estas palavras e montar outras palavras com elas. Mas como assim, professor? Eu vou mostrar a você. Vamos pegar uma palavra aqui do quadro. Vejamos aqui, deixa eu ver. Aqui o verbo aktivieren. Vamos colocar ele aqui no meio. Deixar ele grande, tá? Legal. Então, deixa eu lhe falar uma coisa muito importante sobre este verbo. Este verbo termina com 5 letras. I, E, R, E, N. Iren. Verbos terminados com iren no alemão normalmente são verbos transparentes, verbos fracos e verbos fáceis. Facílimos de se memorizar e de aprender, além de serem muito úteis. Uma outra curiosidade, todo verbo no alemão termina com as letras E, N ou somente a letra N. Esta é a forma do verbo no infinitivo. Por exemplo, o verbo ativar no português está no infinitivo, não está conjugado. E assim é o verbo aktivieren, com as letras E, N no final, está no infinitivo. E é aí que vem a parte legal.
Podemos retirar de lado, jogar fora as letras E, N. Temos a parte mais importante do verbo. E é essa parte aqui que utilizamos para montar palavras novas. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Você não vai acreditar que você pode montar pelo menos 2 palavras novas com este pedacinho de palavra em alemão. Então temos o radical do verbo aktivieren. Jogamos as letras E, N fora e temos a palavra aktivier. O que podemos fazer aqui agora? Vou pegar 3 letrinhas mágicas, as letrinhas B-A-R, bar. Você não irá se esquecer mais. Quem se esquece da palavra bar? Ninguém, não que eu frequente mas é uma palavra muito comum para os brasileiros. Então podemos adicionar bar no final da palavra. Aktivier. Temos aktivier bar. Aktivier bar. Professor do céu, o que significa essa palavra? O aktivier foi para o bar? Não, não é isso. Montamos uma outra palavra, uma palavra nova a partir de uma palavra que você acabou de aprender. Aktivier bar, que significa ativável. Quando adicionamos as letras B-A-R, transformamos um verbo em um adjetivo. Aktivier bar. Então você aprendeu um verbo e um adjetivo derivado deste verbo. O verbo aktivieren, que significava ativar, e a palavra aktivierbar, que significa ativável, algo que pode ser ativado. Podemos aplicar este exemplo no verbo deaktivieren, que significa desativar. Removemos o seu infinitivo, as letras E, N, colocamos a palavrinha bar e temos deaktivierbar, que significa desativável, algo que pode ser desativado. Viu só que legal? De 30 verbos que eu lhe ensinei, você agora sabe 60 palavras em alemão. Uma palavra derivada para cada verbo, pois de cada verbo que temos aqui na lousa, podemos remover as letras E, N e colocar as letrinhas bar ao seu final. E temos um adjetivo novo para cada um desses verbos. Então você aprendeu 30 verbos, mais 30 adjetivos, são 60 palavras em poucos minutos. Agora eu vou ensinar uma coisa mais legal ainda. Vou ensinar a você a criar um adjetivo com o significado oposto do adjetivo que você criou aqui. Se tínhamos aktivierbar, que significa ativável, algo que pode ser ativável, vamos adicionar as letras que transformam esta palavra em uma palavra contrária. As letrinhas são as famosas letrinhas UN. Adicionamos as letrinhas UN à frente da palavra aktivierbar. Temos unaktivierbar. Unaktivierbar. Inativável, algo que não pode ser ativado. Podemos adicionar as letras UN à frente de todas as palavras que terminam com as letras B-A-R. Então calcule, você aprendeu 30 verbos terminados em iren que estão aqui na lousa. Removeu as letras EN de cada um deles e colocou as letras bar. Teve um adjetivo para cada um dos verbos. Passou de 30 para 60 palavras e agora adicionou as letras UN à frente de cada uma dessas palavras e ganhou o significado contrário de cada uma delas. Vejamos então aqui um exemplo. Vamos pegar o verbo transportieren, que significa transportar, remover as letras EN, temos a palavrinha transportier. Adicionamos as letrinhas BAR, temos transportierbar. Transportável, algo que pode ser transportado. Então adicionamos as letras UN à frente do verbo e temos transportierbar, algo que não pode ser transportado, intransportável. Peguemos aqui um outro verbo, o verbo identifizieren. Removemos as letras EN, temos identifizier. Adicionamos as letras BAR, temos identifizierbar. Temos a palavra identificável. Então adicionamos as letras UN à frente desta palavra e temos unidentificierbar, inidentificável, algo que não pode ser identificado. Então, de 30 palavras, 30 verbos, você passou para 60 adjetivos e agora passou para 90. Você sabe 90 palavras em alemão. Este é o começo do seu núcleo, da sua base de conhecimento no idioma. Tudo bem, eu havia prometido ensinar em poucos minutos 100 palavras novas. Ensinei até agora 90 palavras. Então, está faltando apenas 10 palavras, mas eu vou além. Eu vou ensinar mais de 100 palavras para você. Vejamos aqui como estes verbos ficam no passado. Podemos pegar cada um destes verbos aqui na lousa, terminados com as letras EN. Removemos as letras EN deste verbo e adicionamos a letra T ao final.
Tá vendo? Pegamos a palavrinha sem as letras E, N e colocamos a letrinha T aqui no meio. Então temos, por exemplo, o verbo aktiviert. Aktiviert. De sua forma no infinitivo, aktivieren passou para aktiviert. Perdeu as letras E, N, ganhou a letra T. Ah, professor, eu não sei não. Li em algum lugar que isso daí é a conjugação da terceira pessoa deste verbo. Poderíamos dizer aktiviert. Significa ele. Aktiviert, ativa. Aktiviert. Sim, perfeitamente. Poderíamos dizer aktiviert. Ele ativa. Mas calma, eu ainda não terminei de falar o que eu tinha para dizer. Precisamos de uma palavra especial, uma palavra mágica para ajudar este verbo a ficar no passado. É a palavrinha habe. Habe. Se você não quiser mais esquecer-se desta palavra, pense na palavrinha rabo e troque a letra O pela letra E. Temos habe. Habe aqui é a palavrinha mágica que faz com que estes verbos fiquem no passado perfeito. Mas só precisamos desta palavrinha mágica se formos construir uma frase. Aqui, o verbo como está na tela, aktiviert, também está no passado. Ele pode ser interpretado como na terceira pessoa, como se fosse ele ativa, ou no passado, ativado. Então, podemos remover as letras E, N dos 30 verbos que estão aqui na lousa e adicionar a letra T. Temos a forma deste verbo no passado. Por exemplo, globalisieren significa globalizar. Removemos as letras E, N e adicionamos a letra T. Temos globalisiert, que significa globalizado. O verbo deaktivieren. Removemos as letras E, N e adicionamos a letra T. Temos deaktiviert, que significa desativado. O verbo ignorieren, que significa ignorar. Removemos as letras E, N e adicionamos a letra T. Temos ignoriert, ignorado. Então de 90 palavras você saltou para 120 palavras. Pois um verbo no passado é sim uma palavra nova, é uma palavra a mais que você sabe. Eu duvido que se você lesse o verbo ignorieren com alguma modificação em um texto, sem saber nada do alemão, você iria saber que esta palavra seria um verbo no passado e não outra palavra. Você iria se confundir. Então você saiu do zero e já sabe 120 palavras no alemão, em poucos minutos. Então eu já te dei aqui 120 bons motivos para parar de acreditar que o alemão é um idioma difícil. O idioma alemão não é um idioma difícil. Você pode aprender facilmente o alemão com a minha metodologia. Como vimos aqui na lousa, de 30 palavras, 30 verbos, fomos para 120 palavras. E podemos ir além, podemos formar muito mais palavras com estes verbos. Porém, eu não quero estender muito este vídeo para não torná-lo cansativo a você, pois o seu tempo é muito precioso. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você saiu do zero e já sabe 120 palavras em alemão. E aprendeu a desmontar palavras. Aprendeu um pouco sobre a estrutura das palavras. Você já é capaz de detectar verbos no texto, pois saberá que um verbo sempre terminará com as letras E, N ou apenas N, dependendo do caso. Agora, uma outra curiosidade que eu certamente despertei em você foi com relação à palavrinha habe. Para que serve esta palavra? Esta palavra nada mais é do que o verbo haben, que significa ter, conjugado na pessoa eu. Habe, ich habe. Podemos usar todos os verbos que eu coloquei aqui na lousa para formar frases no passado. Você pode dizer, por exemplo, eu ativei o computador, eu desativei o computador, eu apresentei, eu publiquei, eu transportei, utilizando as palavrinhas ich, que significa eu, e a palavrinha habe, que é o verbo habe na pessoa eu. Ich habe. Você só precisa saber disso. Ich habe. Note que o CH da palavra ich não é pronunciado como o CH em cachorro, é um pouco mais suave. Ich. Você fala o ish com a língua na ponta dos dentes. Ich e a boca um pouquinho aberta. Ich habe. Eu tenho, eu ter. E aí começamos a montar a nossa frase no passado. Veja só onde estamos chegando. Saímos do zero, já vimos 120 palavras novas e estamos aprendendo o passado no alemão. Isso serve para você ver que em poucos minutos você pode turbinar o seu aprendizado com pequenas sacadas, com pequenos macetes. Então temos o início da construção da nossa frase. Ich habe. Vamos usar 4 verbos. Peguemos aqui da nossa lousa 4 verbos. O verbo aktivieren, deaktivieren, präsentieren e transportieren. Vamos dizer, eu ativei, eu desativei, eu transportei e eu apresentei.
Ich habe aktiviert, que é o verbo ativar no passado. Aktiviert. Ich habe aktiviert. Eu ativei. Ich habe deaktiviert. Eu desativei. Ich habe transportiert. Eu transportei. Ich habe präsentiert. Eu apresentei. Uma outra grande dica é com relação a esses dois pontinhos da letra A do verbo präsentieren. Estes dois pontinhos faz com que a letra A ganhe o som de E um pouquinho esticado. Präsentiert. Sinta a sutileza na pronúncia desta palavra. Präsentiert. Ich habe präsentiert. Eu apresentei. O que você apresentou eu não sei, mas aqui você apresentou algo. Podemos montar uma frase mais legal e dizermos: eu ativei o sistema. Ich habe die Anlage aktiviert. Ich habe die Anlage aktiviert. Eu ativei o sistema. Note que o verbo foi para o final da frase e a palavra ficou antes do verbo. Você não precisa se preocupar por que isso aconteceu. Basta você se concentrar que, a partir de agora, você já sabe 120 palavras no alemão e já viu como formar algumas frases no passado. Tudo isso em apenas poucos minutos de estudo. Temos então, eu ativei o sistema. Ich habe die Anlage aktiviert. A palavra die Anlage, que eu vou destacar aqui na lousa agora, significa o sistema. Die Anlage. E as letras I e no alemão, na palavrinha die, você não pronuncia die, você apenas estica a letra I. Die Anlage. O sistema. Ich habe die Anlage aktiviert. Eu ativei o sistema. Veja só que incrível, você não sabia nada de alemão, talvez até soubesse de alguma coisa, mas muitas pessoas aqui não sabiam nada do alemão, tinham medo de aprender alemão e após assistir essa aula aprenderam mais de 120 palavras e viram como formar o passado no alemão em poucos minutos. Pense quanto tempo você precisaria frequentar uma escola para chegar nesse nível, para aprender a formar frases no passado. Seriam pelo menos 3, 4 meses de mensalidade cara, dinheiro e tempo que é valioso para você. E é justamente para isso que eu estou aqui, para lhe ajudar no aprendizado do idioma. Bem, antes de encerrarmos este vídeo, eu gostaria de agradecer muito pela sua atenção. Ela é muito importante para nós. Estou realmente muito feliz de você ter assistido ao primeiro e ao segundo vídeo e estar aprendendo ou turbinando seu aprendizado no alemão conosco. Espero você no vídeo de número 3. Um grande abraço. Alles Gute!